cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria que toda a terra. É Senhor em quem nós temos a vitória. Ele sempre que nos ajuda com João. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Estamos mais um dia aqui para ministrar a palavra de Deus, com o culto na nossa casa, no nosso lar. Seja bem-vindo, né? No nome de Jesus. E hoje nós vamos ministrar, falar de alguns acontecimentos depois que a igreja de Jesus ela for arrebatada. Quando nós estávamos ministrando naquela quarta-feira, nós terminamos ali na parte onde aqueles que morreram com Cristo vão se encontrar com o Senhor nos ares. Vão se encontrar com o Senhor e vão ter um corpo incorruptível. Esse corpo incorruptível é um corpo glorificado. Não é esse corpo que nós temos aqui, onde nós padecemos com doenças, envelhecemos. Não, mas é um corpo glorificado. Os que morreram
com Cristo, vão se encontrar com o Senhor nos ares, e logo em seguida, em fração de micos de minuto, a igreja ela vai ser arrancada, ela vai ser arrebatada, e juntamente com os mortos que morreram com Cristo, vão estar ali com Jesus, se encontrar nos ares, também com um corpo incorruptível. Eu estava conversando com a minha filha, com a Júlia e com o João, né? E eles perguntaram até a Sandra, como que será esse corpo incorruptível, né? Eu falei, olha, é um corpo glorificado, é um corpo de Cristo. E eles disseram, qual a idade, né, que talvez nós teríamos ali? Eu até falei, ó, talvez nós podemos nos apresentar como uma idade ali, como a idade de Jesus Cristo, 33 anos. Já pensou que bênção, irmãos? Né? É uma teoria, né, na minha mente glorificada, né? Já pensou você com 70 anos e retroceder mais 40 anos? Só que nesse período, quando a igreja ela for arrebatada e os que morreram com Cristo se encontraram com o Senhor, vai vir o momento ali da grande tribulação. Da grande tribulação. Daniel, eu costumo dizer que Daniel, quando Deus trouxe aquelas revelações para Daniel, ele não só viu o presente e um futuro próximo da vida dele, mas Daniel, ele viu um futuro longe. Qual o futuro que Daniel ele enxergou? Foi o tempo que nós estamos passando hoje. Se você abrir a tua Bíblia aí, você que tem uma Bíblia, os irmãos já estão aí, pastora Sandra? Amém? A paz do Senhor para aquele que está chegando agora. Abra a tua Bíblia aí em Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel 9, 27. Amém? Olha o que Daniel 9, capítulo 9, verso 27 diz. Ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. E sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Então, o que Daniel estava vendo aqui? O que ele viu aqui? Ele viu exatamente os 7 anos da tribulação. Ele viu o período dos 7 anos da tribulação. E olha, presta atenção. Ele confirmar uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar um sacrifício e oferta. Então, essa uma semana representa um número, qual número? O número de 7. Mas esses 7 são 7 anos. Amém? Nós temos que pensar do seguinte, que como nós medimos o ano, os meses, né, as épocas, não é como que Deus o vê, é completamente diferente. E a palavra nos fala. E aqui fala de uma semana. Essa uma semana são 7 anos. A igreja ela foi arrebatada. Nós encontramos com o Senhor nos ares. E os mortos que morreram com Cristo também. O Senhor Jesus não veio até a terra, se encontrou nos ares. Aí entramos nesse período de uma semana, que são 7 anos. E ele diz aqui, ó, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício. Então, esse governo, que vai ser um governante único, ele vai
depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer um caos no planeta. Como nós estamos vendo agora, o coronavírus. O coronavírus, para mim, é o princípio das dores de parto. Meu irmão, isso para mim é um preparamento para aquilo que há de vir. Amém? Ainda não ocorreu o arrebatamento da igreja. Então é um preparamento, mas no período aqui a igreja foi tirada, ela foi arrancada dessa terra. Entra no período de 7 anos, vai aparecer um governante mundial, aonde ele vai trazer uma paz sobre o planeta. Porque a economia do planeta ela foi afetada, as pessoas estão com medo, nós vemos o que está acontecendo por causa do coronavírus. Imagine no arrebatamento da igreja. Então vai aparecer um governante e ele vai trazer um período de paz. Olha só, irmãos. Quando você ouvir em paz sobre a nação de Israel e a outra nação ali que eles são irmãos, nós temos que nos preocupar. Quantos governantes já tentaram a paz com a nação de Israel e não obtiveram êxito? Mas vai vir um governante que ele vai trazer paz. O terceiro templo ele vai ser reconstruído. Isso vai acontecer num período de 3 anos e meio. Ele vai trazer paz. Mas depois da metade de 3 anos e meio, que são 7 anos, ele vai até o terceiro templo, vai querer se assentar naquele trono e ele vai querer ser adorado e glorificado como o Senhor dessa terra. Aonde a nação de Israel vai perceber que ele realmente é o maligno. E vai vir um período de tribulação terrível sobre essa terra. Tá. Mas antes de concluirmos a tribulação, você já parou para pensar o que aconteceu com aqueles que foram arrebatados? Com os mortos em Cristo que foram arrebatados? A palavra nos fala, a Bíblia nos alerta que tem o trono de julgamento de Cristo, o Bena. Isso não é o julgamento para condenar, mas é o julgamento para ver o que os cristãos fizeram na terra. Um exemplo, as boas obras que nós fizemos na terra. Por exemplo, Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. O que você tem feito com esse talento? O que você tem feito com aquilo que Deus te deu? Nós vamos chegar diante de Deus, mesmo salvos. Você já vai estar salvo. Mas nós vamos prestar conta para o Senhor com o que fizemos aqui. Né? Então nós vamos estudar sobre isso um pouquinho. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios. Abra lá em 2 Coríntios. Então a igreja foi arrebatada. A tribulação no planeta. O pau está quebrando aqui no planeta. Os salvos em Cristo foram arrancados. Os que morreram com Cristo estão com o Senhor também. Todos com corpo incorruptível. E o que vai acontecer nesse período de 7 anos que a igreja não vai estar mais aqui? Amém? O chicote vai estar estralando aqui. Mas e nós? Então nós vamos estudar sobre isso agora. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Olha só. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, diz assim: Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Então, qual é o corpo? Qual é o corpo? A igreja é o corpo de Cristo. Então, o que você tem feito para o corpo de Cristo? Amém? Você levantou tua mão, aceitou a Cristo como o único e suficiente Salvador. O que você tem feito para o corpo de Cristo? Tem muitos que hoje tá à moda, né? É uma modinha aí. Os desigrejados. Pessoas que não querem mais cultuar o Senhor. Mas o apóstolo Paulo, que foi até o terceiro céu, ele diz, ó, não deixar de congregar como é costume de muitos. Então nós estamos aqui nesse período, estamos congregando no nosso lar. Vocês estão recebendo a palavra do Senhor, uma palavra viva, eficaz, mais cortante e penetrante do que uma espada de 2 gumes. Mas quando acabar esse período de quarentena, nós vamos voltar para o quartel-general, a nossa base, né? Onde nós recebemos o quê? Instruções espirituais. E o apóstolo Paulo fala e nos alerta, não deixar de congregar como é costume de muitos. Mas infelizmente hoje existe uma moda que você não precisa da igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. A igreja é a noiva de Cristo. Nós precisamos ter uma vida de congregação. Porque eu, você e outros irmãos que estão assistindo, nós somos mais fortes juntos e unidos. Amém? Então, olha um alerta aí. O que a pessoa tem feito para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo aqui na terra? Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Abra aí em Romanos. Volte um pouquinho. Novo Testamento aí. Romanos 14, 10. Romanos capítulo 14, verso 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. Então aqui o apóstolo está falando, por que você tem julgado o teu irmão? Porque nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Amém? Isso aqui não é o juízo final. Isso aqui é para a igreja de Cristo. Isso aqui é para as bodas do Cordeiro. Então ele fala, por que tu julgas teu irmão? Se todos nós vamos comparecer diante de Cristo. Irmão, aprenda uma coisa. Deus nos levantou para ser intercessor. Deus não nos levantou para ser juiz de ninguém. Eu tenho acompanhado muitas pregações. E infelizmente, o que tem acontecido nos dias de hoje? As pessoas têm sido juiz da igreja de Jesus Cristo. As pessoas têm apontado o dedo, mas não têm trazido uma solução. Meu irmão, é muito fácil apontar o dedo, mas difícil é cuidar da pessoa. Então eu não posso ser juiz do meu irmão, que está à direita, à esquerda ou à frente. Eu sou intercessor ou eu sou crítico? Deus não levantou você para ser juiz. Deus levantou você para ser intercessor. Amém? Nesse período aí que nós estamos do coronavírus, trazendo para os dias de hoje, eu vejo muitas pessoas falar que tem trazido uma palavra profética para a igreja. Mas se a palavra, ela já está aqui. Meu irmão, é tempo de orar, tempo de chorar por essa nação. Não é tempo de ficar apontando o pecado da nação, é tempo de chorar por essa nação. É Deus que está permitindo isso, e é tempo da gente se rasgar, se vestir de pano de saco e orar por essa nação. Então eu não posso ser juiz. E nem você pode ser juiz do seu irmão. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 3, volte para lá. 1 Coríntios, capítulo 3, 9 ao 5. Olha o que diz. 1 Coríntios, capítulo 3, 9 ao 5, diz:
pois nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pois eu, como sábio construtor, o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno e palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo, será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ela permanecer, esse receberá o quê? Galardão. Se a obra de alguém queimar, sofrerá perda, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então aqui, o que apóstolo Paulo está falando? Olha só. A obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará pelo fogo. Será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ei, como que você está fazendo a tua obra? Deus te chamou para uma grande obra. Deus, eu sei que o Senhor me chamou, que eu tenho um ministério pastoral. Mas antes de eu ser um pastor, o Senhor me chamou para servir. Eu tinha um pastor que está com o Senhor, Manuel Ramos. Ele costumava dizer: o servo que não serve não presta. Então, se Deus chamou você para servir e você não tem servido os irmãos, o corpo de Cristo, você não presta. É o que o pastor Ramos ele dizia. Deus chamou você para servir. Seja na igreja, né, pregando, ministrando um louvor, abrindo um culto, recebendo alguém, limpando um banheiro, entregando uma sopa, entregando o seu dízimo, a tua oferta, cuidando dos órfãos e das viúvas, visitando. Então Deus te chamou para servir. Então você tem que partir do princípio: quando eu aceitei Cristo como o único e suficiente Salvador, o Senhor me chamou para servir o corpo de Cristo. Meu irmão, você tem servido o corpo de Cristo aqui na terra? Você tem servido as pessoas aqui na terra? Porque nós vamos ser provados pelo fogo. Não se preocupe com o que o outro está fazendo. Se preocupe com o que você está fazendo. As pessoas têm uma mania de se preocupar com o que o outro não está fazendo. E esquecem daquilo que elas não estão fazendo. Então você foi chamado para servir. Você tem servido? Seja fazer uma visita, orar por uma pessoa, ir ao hospital. Você tem servido? Então, se você não tem servido, você tem que começar a se preocupar. Ah, pastor, mas eu não vou estar salvo? Você vai estar salvo. Mas, diante do Senhor, naquele dia, nós vamos receber coroas diante do Senhor. Nós vamos receber galardões eternos. E como que você vai chegar diante do teu Senhor e o Senhor te deu um talento e você não multiplicou o seu talento? Você vai chegar diante do Senhor com as mãos vazias? Então há uma preocupação referente a isso. Então, a grande tribulação foi instalada na terra depois do arrebatamento. Nós estamos diante do Senhor
no trono do Senhor, no trono de julgamento de Cristo, o Bena. Então, vamos lá. Isso aqui eu preciso ler para que você entenda. Olha só. As boas obras. Uma vez que as boas obras receberão galardões, precisamos saber o que constitui uma boa obra. A seguinte passagem das Escrituras descreve algumas possibilidades. Nós temos que ter boas obras. Primeiro, testemunho. Mateus capítulo 5, verso 16. Diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que estás nos céus. Espera-se que um cristão deixe sua luz brilhar para que o mundo a veja. Então, olha que poderoso. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Meu irmão, você nasceu para brilhar entre os homens. Você nasceu para brilhar entre a nação. Você nasceu para brilhar entre essa terra. Agora a minha pergunta é: você está brilhando ou está ofuscado? O que é esse brilho? É o meu testemunho. Meu testemunho não é só eu colocar uma boa beca, né, uma boa roupa, né, colocar minha Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja todos os cultos. É bênção isso. Mas qual é o meu testemunho diante da igreja de Cristo e diante dos homens? A sua luz está brilhando? Na empresa que você trabalha, você tem testificado de Jesus Cristo? Você tem sido um bom servo? Um bom funcionário? Aquela pessoa que cumpre as obrigações dentro da empresa, que chega no horário certo? Ou aquela pessoa que dá um testemunho no culto de quarta, no culto de domingo, veste a sua boa roupa, põe a Bíblia debaixo do braço, está lá glorificando o Senhor, mas no outro dia, na segunda-feira, está dando um mau testemunho dentro da empresa. Chega atrasado, vai quando quer, discute com o patrão, não é uma pessoa obediente. Então a sua luz não está brilhando. Isso é só um exemplo que eu estou dando. O jovem na igreja louva o Senhor, adora, né? Glorifica o Senhor, é uma bênção. Mas chega na escola, é um boca suja. A menina glorifica o Senhor, faz até coreografia, mas na escola, quando o pancadão vem, desce até embaixo e sobe até em cima. Então, a minha pergunta é: a sua luz está brilhando ou você está ofuscado? Porque nós conhecemos uma boa árvore quando ela dá frutos. Às vezes a pessoa tem todos os talentos, mas ela não tem um fruto. Então você tem que ter um fruto. E isso é as boas obras. Ele representa o Senhor Jesus Cristo para o mundo, que é grande parte não conhece o Senhor. Parte das boas obras do cristão envolve viver uma vida pura, a ser um testemunho coerente do Senhor. Como que eu quero que as pessoas conheçam Jesus através da minha vida? Através da sua vida. É você dando um testemunho de Jesus Cristo. Amém? Então, isso faz parte das boas obras. Então, adoração. Jesus se referiu à adoração a Ele como uma boa obra. Quando uma mulher ungiu sua cabeça com óleo precioso, ele disse a seus discípulos, surpresos que a deixasseis, porque ela havia praticado uma boa ação para comigo. Mateus 26:10. Muitas vezes limitamos nossos conceitos de adoração ao culto, de louvor a Deus, mas adorar a Cristo também é uma boa obra. Então, se você adora o Senhor, aquela mulher, ela praticou uma boa obra. Se você tem uma vida de adoração ao Senhor, isso é uma boa obra, meu irmão. Agora, pessoa chega no culto,
na semana, né? Eu creio que na semana todo mundo trabalha na semana. E a semana é muito difícil, né? Por isso que até a gente vai estar mudando o horário do culto. Quando nós formos para outro lugar, vai ser da quarta-feira e da sexta-feira, vai ser das 8 às 9h30. Para que ninguém perca o período de adoração. Essa pessoa trabalha, ainda tem uma desculpa, porque ela trabalha. Mas às vezes a pessoa está em casa. E ela chega atrasado de propósito e perde o louvor. Ou às vezes no momento de louvor, ela olha mais de 50 vezes para o celular, para o WhatsApp. No momento de louvor, ela vai 2, 3, 4, 5 vezes no banheiro. É no momento de louvor que dá vontade de tomar água. Então, quando você adora o Senhor, é uma boa obra. Meu irmão, se você for numa igreja da África, se você vê aquele povo adorando a Deus, você revê o seu conceito de adorador. Por isso que o Senhor fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, adoração é uma boa obra. Seja um verdadeiro adorador na casa do Senhor, na tua casa. Nesse momento de caos, sabe, vira a chave aí do caos, coloca louvores e adoração na tua casa. Chama a existência aquilo que não existe. Generosidade. 1 Timóteo capítulo 6, verso 18, diz que ser ricos de boas obras envolve ser generoso e disposto a repartir. Você já se perguntou o porquê Deus te deu condição? Ser generoso, está disposto a repartir. Agora a pessoa, ela não consegue ser dizimista, ela não é ofertante, ela não é primicista. Quando fala de oferta alçada, fala que o pastor virou um herege. Eu estou dando alguns exemplos. Então isso faz parte da generosidade. O que aconteceu primeiro? Deus te abençoou primeiro. Você é abençoado nas regiões celestiais em Cristo. Então, se Deus te deu condição, o que você vai fazer? Você vai ser uma pessoa mesquinha ou vai ser uma pessoa generosa para com a obra do Senhor e para com seus irmãos? Pense nisso. Quantos, no momento de dízimo e oferta, se retraem e deixam de receber as bênçãos? Porque quando eu abençoo primeiro a Deus, todo o restante é abençoado. Pense nisso. Envolve ser generoso e disposto a repartir. O versículo diz especialmente que devemos ser prontos a repartir. Em outras palavras, as boas obras consistem basicamente de generosidade. Se temos uma atitude ou uma motivação errada, então nossa suposta generosidade não é uma boa obra. Mas todos os atos realizados com a motivação errada vão suportar o teste de fogo e receber galardão. Um exemplo. A pessoa, ela está fazendo troca com troco. A pessoa chega diante de Deus e ela vai entregar algo para o Senhor, mas ela está fazendo troca com troco. O Senhor conhece as intenções do seu coração. Você está entregando porque você é generoso ou você está entregando porque você quer algo em troca? O Senhor conhece o teu coração. Amém? Então por isso que nós da Batista Renovada, nós sempre ensinamos um princípio espiritual. Que você tem que ser dizimista, ofertante e primicista. E agora nós estamos falando sobre a oferta alçada para a locação do predinho. Mas nós não ficamos entregando envelope para todo mundo. Todo mês tem a campanha tal, tem a outra campanha tal, e tem a campanha tal, e tem a campanha tal. Deus conhece o teu coração. É por generosidade ou é troca por troco? E até ontem,
Eu e a pastora estávamos assistindo um programa na televisão e eu vi ali uma grande heresia. Como que pode uma pessoa, né? Não vou falar o nome, porque não convém. Uma pessoa no programa de televisão, tem um programa de televisão, e ela foi bem clara que para acabar com o coronavírus, as pessoas tinham que levar uma oferta de sacrifício para que o coronavírus viesse cair por terra. Na hora eu olhei para a pastora e falei, essa pessoa está blasfemando. Isso é uma heresia, desliguei a televisão. Nós não fazemos isso, troca com troco. Deus conhece as intenções do seu coração. Amém? Então você tem que ser uma pessoa generosa com a obra do Senhor, com o corpo do Senhor. Nós não podemos fazer nada com troca, com troco. Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar um automóvel. Eu vou fazer isso porque Deus vai me dar uma casa. Eu vou fazer isso porque Deus vai fazer isso. Não. Você vai fazer porque você é uma pessoa generosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus deixou claro que nada é tão pequeno que não possa ser considerado uma boa obra. Então Jesus deixou bem claro que nada que é tão pequeno que não possa ser o quê? Uma boa obra. E qual é o exemplo? Olha só. Mateus capítulo 10, verso 42. Ele disse: E quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu o quê? Garladão. Então, se eu der um copo de água para um cristão, ele não vai perder o garladão. Só de você entregar um copo de água para uma pessoa, para saciar a sede da pessoa, ele não vai perder o garladão. Não sei se vocês já perceberam uma coisa na igreja. Sempre quando qualquer pessoa for pregar, eu saio do meu lugar e coloco um copo de água para a pessoa beber. Mas eu também percebo que quando eu estou pregando, quantas pessoas vai e coloca um copo de água para o pastor beber, ou para a pastora beber, ou um obreiro beber. Você está entendendo, meu irmão? Então quando você dá um copo de água para um servo do Senhor, você recebe garladão. Você quer uma coisa mais simples do que dar um copo de água para um homem, para uma mulher de Deus? Mesmo uma palavra ou uma ação aparentemente insignificante praticada para a glória do Senhor receberá a divina recompensa. Então, uma palavra. Quantas pessoas estão com medo? Eu já fiquei sabendo que tem pessoas que estão querendo tirar a própria vida. Tem pessoas que estão querendo se matar por causa do coronavírus. Hoje, qual que é a maior ferramenta? Hoje, irmãos, de evangelização? É o WhatsApp. De vez nós ficamos fazendo comentários banais. Pega o seu celular, envia uma palavra edificante para essa pessoa, envia um louvor. Fala assim, ó, conta comigo, eu estou orando por você, eu estou orando pela tua casa. Às vezes um simples gesto, um abraço. Um abraço faz toda a diferença, meu irmão. Então todos esses gestos, meu irmão, não vão passar em vão diante daquele dia. Né? Agora aquela pessoa que acha assim, ó, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu não preciso de amizade, eu não preciso de amigo, eu não preciso de ninguém. É aquela pessoa que entra na igreja assim, ó, toda retraída. E às vezes é crente há 10, 15, 20 anos. Não abraça ninguém, não cumprimenta ninguém, né? Não visita ninguém, não manda uma palavra edificante. Então tem que rever a vida espiritual. Assim, virtualmente
tudo o que for feito para Cristo com atitude e motivação certa receberá um galardão. Em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12, essas boas obras são descritas como ouro, prata e pedras preciosas. 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Vamos abrir aí em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12. Diz assim, ó: e se alguém sobre este fundamento levar um edifício de ouro, olha só, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. É o que ele está falando aqui. Então nós temos obras que são do quê? Obras descritas como o quê? Obras de ouro, obras de prata, obras de pedras e obras preciosas. Então, tudo que você faz são boas obras. Agora, aquela pessoa que ela acha que ela não precisa ajudar ninguém, que ela só pensa em si mesma, ela tem que rever a vida dela espiritual. Eu acho que essa pessoa não nasceu de novo. Eu acho que essa pessoa não nasceu da água para o vinho. Então ela tem que rever a vida espiritual. Então, quais são as obras? Obras com motivação errada? Porque, outro lado, Jesus nos diz que as obras feitas com a intenção de impressionar os homens são indignas a seus olhos. Em Mateus capítulo 6, verso 2, ele declara terminamente que qualquer que faz boas obras para receber o louvor dos outros não receberá recompensa de Deus. Então, às vezes a pessoa ela faz boas obras, mas a motivação é errada. Ela faz uma boa obra, mas para chamar a atenção do pastor. Ela faz uma boa obra para chamar a atenção do obreiro. Ela faz uma boa obra para chamar a atenção do vizinho. Mas ela não faz uma boa obra de coração. A motivação dela é errada. Então nós temos que rever isso, irmãos, em nossa vida. A aprovação terrena é a única recompensa que a pessoa vai receber. Essas obras, é claro, são a madeira e o feno e a palha mencionada em 1 Coríntios capítulo 3, 12. Elas não suportarão o teste do fogo. Então a pessoa ela faz boas obras para quê? Para mostrar para as pessoas. Ela faz boas obras para mostrar para as pessoas que estão à direita, à esquerda, mas ela não faz as boas obras com boas intenções, de um coração puro, de um coração contrito. Ela está fazendo boas obras com a motivação errada. Então temos que analisar a nossa vida. Então, quais são os galardões eternos? Os dois maiores inimigos do serviço cristão, primeiro, o egoísmo e a preguiça. Então, os maiores inimigos do serviço cristão é o egoísmo e a preguiça, que tem roubado os galardões que muitos filhos de Deus poderiam ter recebido. Não deixe que esses inimigos o dominem para que você venha ser vítima do julgamento do dano. 1 Coríntios capítulo 3, verso 15. Então, o que acontece? A pessoa é preguiçosa. Pessoa preguiçosa. Irmão, o egoísmo e a preguiça, ela rouba da pessoa galardões eternos. Galardões eternos. Por exemplo, recebemos um convite do pastor Rogério, nosso estimado amigo pastor Rogério. A paz do Senhor, meu pastor. Ele está assistindo. Um beijo aí no teu coração. Para entregarmos sopa para os moradores de rua que estão morrendo de fome. E eu faço uma convocação para a igreja inteira. Ó, irmãos, nesse sábado nós vamos entregar sopão.
Aí às vezes a pessoa ela tem a condição, ela tem o dinheiro para comprar o alimento, para nos ajudar a fazer o sopão. Ela tem o tempo, ela tem o automóvel para nos ajudar, mas ela não quer ir, ela quer ficar em casa. Primeiro, que ela está sendo egoísta, que ela só pensa nela. E segundo, é uma preguiçosa. Irmão, eu estou dando exemplos. Você está entendendo? Vamos fazer uma visita. Falou, irmão, vamos fazer aquela visita para aquela pessoa que está precisando? Ela tem o tempo. Ela tem os recursos. Mas ela inventa desculpa. Na hora começa a aparecer dor de barriga, dor de cabeça e por aí vai. Então, o egoísmo e a preguiça roubam a pessoa de receber galardões eternos. Você está entendendo? Por isso que o Senhor fala, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, aquela pessoa que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, ela não pode ser uma pessoa egoísta e uma pessoa preguiçosa. Se você está sendo egoísta, meu irmão, ou se você tem um espírito da preguiça maligno, você tem que rever tua vida espiritual. Porque você está perdendo galardões eternos. Que tipo de recompensa nós que somos cristãos receberemos quando formos julgados? Nas Escrituras encontramos menção de 5 diferentes coroas reservadas para aqueles que são fiéis em fazer a obra de Deus. Essas coroas e as passagens das Escrituras relacionadas são demonstradas. Aqui tem um gráfico, né, que eu não posso mostrar, não dá para mostrar para os irmãos, mas no gráfico. Primeiro, que é o tribunal de Cristo. Qual que é a primeira coroa? A coroa da incorruptível. Primeira coroa, incorruptível. Esta coroa, coroa da vitória, é conferida àqueles que esmurraram seus corpos e reduzem a escravidão. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. Isto é, aqueles que se purificaram da sedução e dos prazeres do mundo para prestar um serviço proveitoso ao Senhor Jesus Cristo, farão justo dessa coroa. Então, primeira coroa. Qual é a coroa? Da incorruptível. E ele dá um exemplo aqui. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, verso 7. Meu irmão, aqueles que se purificam da sedução e dos prazeres do mundo, para prestar um serviço proveitoso ao Senhor Jesus Cristo, farão jus a essa coroa. Meu irmão, o que quer dizer? Você tem que dizer não para esse mundo. Você está dizendo não para os prazeres desse mundo? Você está dizendo não para a vontade da sua carne? Você está dizendo não? Ou a carne e a alma, ela está falando mais forte do que o espírito? Não se esqueça que nós temos espírito, alma e corpo. O que está falando mais forte? A sua parte, espírito, ou a alma, ou o teu corpo? A alma, para mim, é um pêndulo entre o espírito e a carne. A alma também chora. A alma também sente arrepio. Mas o espírito não. Ele tem convicção e certeza. Ei, se Deus te chamou para uma grande obra, se Deus chamou você para o ministério, por que você está abrindo mão do teu ministério e está retrocedendo atrás? Por que você está abrindo a mão do teu ministério, pastor, e está voltando para trás? Por que você está abrindo mão do seu ministério, obreiro, e está voltando para trás? Porque você, meu irmão, está abrindo mão do seu chamado de servir o Senhor e está retrocedendo. Quando você retrocede do teu chamado de servo, você está dizendo sim para as vontades da carne e até da alma.
Quantas vezes eu posso falar de mim? Eu, a minha esposa e meus filhos. Quantas vezes nós abrimos mão para o serviço pastoral, para o ministério pastoral, para a edificação dessa igreja aqui no bairro? Essa igreja, ela tem 9 anos aqui. Quando nós fundamos esse ministério pela misericórdia do Senhor, quando o Senhor nos chamou para essa obra, nós alugamos esse salão sem R$1. Eu e a pastora, nós tínhamos uma reservinha ali guardada, que era a reservinha nossa para os nossos filhos, para remédio, para compra, para vestuário. Pegamos aquela reservinha ali e pagamos 1 mês de depósito na época. Tanto do salão e depois de mais 3 meses, mais um depósito referente à salinha das crianças. Nós dizemos não para as nossas vontades, porque aquele dinheiro era aqui para a nossa casa. E nós dizemos não para a obra do Senhor. E com aquela porta aberta, quantas pessoas entraram ali e aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador? Ei, você está dizendo não? Você está dizendo não? Então como que você, uma pessoa diante do Senhor, diante do tribunal Bena, o tribunal de Cristo, onde nós vamos receber o galardão, quando eu chegar diante do Senhor, o que vai acontecer? O Senhor vai falar assim: você vai receber esse galardão incorruptível ou não? Então, meu irmão, para receber esse galardão incorruptível, eu tenho que dizer não. Aprenda a dizer não para as coisas do mundo. E diga sim para as coisas eternas, as coisas do Senhor. Segunda coroa é a coroa da vida, que está em Apocalipse capítulo 2, verso 10, que é a coroa dos mártires. A coroa da vida, muitas vezes chamada de coroa dos mártires, ou a coroa dos que sofrem esse galardão, vai corrigir a muitas injustiças que os cristãos sofrem na vida. Aqueles que têm sofrido muito mais, apesar disso, têm perseverado. Um doce espírito cristão receberá a coroa da vida. A coroa e também uma recompensa especial para aqueles que têm sido fiéis até a morte, com o testemunho de Cristo. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Não temas coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Irmãos, quantos cristãos nós assistimos nesses últimos anos que perderam a vida, que foram decapitados, mas não negaram o nome do Senhor Jesus Cristo? Essa é a coroa dos mártires. Quantos cristãos na época da igreja primitiva foram colocados no Coliseu e os leões soltaram os leões em cima deles, foram mortos? Quantos cristãos foram jogados em tonéis de óleo quente, queimado? Quantos cristãos foram decapitados, mas não abriram mão do nome de Jesus Cristo? E hoje, às vezes, por muito pouco, qualquer coisa que acontece na igreja, a pessoa quer largar Jesus Cristo. Qualquer coisa a pessoa quer deixar Cristo. Qualquer coisa a pessoa ela quer retroceder, ela quer voltar atrás. Essa coroa é para esses irmãos.
A coroa da glória, terceira. Esta coroa é frequentemente chamada de a coroa do pastor ou a coroa do bispo. Ela é reservada para aqueles que têm dedicado suas vidas ao ensino da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 1 ao 4. Olha lá, olha o que diz. Abra a tua Bíblia, 1 Pedro. Você, pastor, você, auxiliar de pastor, você que tem o chamado pastoral. Irmão, Pastora Paula. como que pode? A pessoa, meu irmão, você é o pregador da palavra de Deus. Deus te chamou para pregar as boas novas. Deus te chamou para ser pastor. Se você tem cuidado de 5, 6 pessoas, você já tem um rebanho e o Senhor entregou nas tuas mãos para que você venha cuidar. E muitos abrem mão do serviço pastoral, do ministério pastoral. 1 Pedro, vamos lá, 1 Pedro, capítulo 5. Verso 1 ao 4, diz assim: Aos presbíteros que estão entre vós admoesto, eu que sou também presbítero com eles e testemunho das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis o quê? A imperecível coroa de glória. Oh, aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para ser pastores, irmãos. Deus chamou a mim e minha esposa para ser pastores. Deus chamou você, pastor, para ser pastor. Olha o que ele diz aqui. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, como eles, e testemunho das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar. Apacentai, olha só, apacentai, eu preciso até grifar isso aqui. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força. Ei, eu aprendi uma coisa. Se o seu trabalho pastoral ele está sendo muito pesado para você, você tem que rever, porque a obra de Deus ela não é peso para ninguém. A obra de Deus não é pesada, porque o fardo do Senhor ele é leve. Aleluia. Como que eu posso falar que o meu serviço pastoral é pesado? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles. Ei, cada alma que está ali, ela não é minha, é do Senhor. O Senhor nos confiou aquelas pessoas para cuidarmos dela. Mas o que tem acontecido nos dias de hoje? Poucas igrejas são igrejas pastorais. São igrejas de multidões e multidões. É bênção a obra de Deus crescer? É claro que ela tem que crescer e tem que prosperar. Eu louvo a Deus por isso. Mas nós temos que cuidar do rebanho do Senhor. Eu não só posso cuidar daquele irmão que traz um dízimo, uma oferta especial, mas também aquele que traz uma moedinha de oferta ao Senhor, ou aquele que não traz nada, eu tenho que cuidar, porque ele é do Senhor. Muitos só querem cuidar daqueles que trazem dízimos e ofertas especiais. Mas o Senhor não nos ensina isso. O Senhor fala que nós temos que cuidar
de todos, tendo cuidado dele, não por força, mas por voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade. Então o meu serviço pastoral é um serviço voluntário. Ei, o seu serviço pastoral tem que ser um serviço voluntário. Eu não posso ser ganancioso. Amém? É claro que a palavra fala que digno obreiro é do seu salário. Se a igreja tem condições de pagar o salário do pastor, assim faça e abençoe o seu pastor. Mas enquanto a igreja não tem condições, eu tenho que fazer o trabalho voluntário, nem por ganância. Mas como dominadores, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, as ovelhas não são minhas. Ela nos foi confiada. Eu não posso colocar um cabresco e um chicote na ovelha. Não. Um pastor, ele não põe nem cabresco e nem chicote. Ele cuida. E outro, dê exemplo ao rebanho. Ei, o pastor tem que ser exemplo. O bispo, o pastor, ele tem que ser casado com a mulher. Primeiro, eu sou pastor aqui da minha casa e dos meus filhos. E depois da igreja. O pastor ele tem que ser exemplo, tem que ser marido de uma mulher só. Amém? E o que nós temos visto hoje? O cara depois que se converte, presta atenção, o cara depois que se converte, né? Troca de 40 por uma de 20 e ainda continua pastor da igreja. E mais bobo ainda quem recebe a oração de uma pessoa dessa. Que de vez de receber bênção está recebendo maldição. E muitos aceitam. Por quê? Porque querem viver uma vida desse jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, se a pessoa veio do mundo, aconteceu ali um divórcio, e a pessoa veio casada a segunda vez na igreja, aceitou a Cristo, é uma outra coisa. Mas dentro da igreja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto casamento, nós sabemos que existe isso. Primeiro eu tenho que ser exemplo. Como que eu posso corrigir uma pessoa se eu não sou exemplo naquilo? Como? Não posso, irmãos. Eu estou sendo hipócrita. Então, ele diz: e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens sede submissos aos mais velhos. Eu não vou entrar. Então, nós vamos receber o quê? A coroa. Qual a coroa, meus irmãos? De glória. A coroa de glória. Amém, pastor? Então não desista do seu ministério, pastor. Continue firme até o fim. Porque naquele dia, o pau vai estar quebrando aqui na terra. A tribulação, o chicote vai estar quebrando aqui. E nós vamos estar com o nosso Senhor nas bodas do Cordeiro, recebendo a coroa de glória. Louvado seja o nome do Senhor. E eu anseio por esse dia, meu irmão. Eu anseio pelo arrebatamento da igreja. A coroa da justiça. Uma coroa especial. Esta reservada para aqueles cristãos que, inspirados pela iminente volta de Cristo, têm vivido uma vida dedicada à justiça e à santidade. Deus não exige vasos talentosos para seu serviço. De fato, precisamos lembrar que tudo que saiu de nós é realizado pelo poder de Deus, não por nossas habilidades e talentos. Ele simplesmente estabelece uma exigência fundamental: que o cristão seja puro. De algum modo, a doutrina da volta iminente de Cristo tem um efeito purificador sobre o crente. Então, a coroa da justiça. Essa coroa é uma coroa especial reservada para aqueles cristãos que têm uma vida inspirada pela volta de Cristo e têm vivido uma vida dedicada e uma vida de santidade. Ei?
Por isso que o Senhor fala, seja santo como que eu sou santo. Uma vida de santidade, irmão. Uma vida de pureza. Olha o que o apóstolo Paulo diz, olha, seja imitador de mim, porque eu imito Jesus Cristo. Será que eu posso bater no meu peito e falar, seja imitador, me imita porque eu imito Cristo? É a coroa da santidade. Mas hoje não se prega mais sobre santidade. Hoje é uma graça sobre graça. Nós estamos no período da graça, sim. O nosso Deus, ele é amor, mas ele também é juiz. Então, nós estamos vivendo um período que tudo pode. Tem igrejas por aí, ministérios por aí que diz que o jovem ele pode ter uma vida sexual ativa com a namorada. Vocês sabem disso? Então como que a pessoa vai receber a coroa da justiça se ela não tem uma vida de santificação diante do Senhor? No domingo ela toma a Santa Ceia, mas na terça e quarta-feira ela toma uma geladinha. E aí? No domingo ela está ouvindo um louvor de adoração ao Senhor. Na segunda-feira, em casa, está ouvindo músicas que não glorificam o nome do Senhor. No domingo ela está ouvindo uma palavra viva e eficaz. Mas na semana ela está enchendo a mente dela de novelas que é a favor do homossexualismo, do lesbianismo, do aborto. Está assistindo Big Brother. Então como que essa pessoa pode receber a coroa da justiça, que é a coroa da santificação? É casado, mas de vez em quando dá uma olhadinha para a menininha do lado. Tem uma vida de casado, mas de vez em quando entra no notebook ou no celular e fica vendo coisas que não agradam o Senhor. Fica vendo mulher nua, fica vendo filmes pornográficos. Então como que uma pessoa dessa, diante do Senhor, ela quer receber a coroa da justiça? Essa pessoa ela tem que rever a vida dela espiritual. Coroa da alegria. Meu Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, pastor. Muitas vezes referida como uma coroa do ganhador de almas. Meu Deus, você tem ganhado almas? A coroa da alegria, muitas vezes referida como uma coroa do ganhador de almas. Essa coroa está reservada para aqueles que têm dedicado sua atenção principalmente à salvação das almas perdidas. Diversas vezes, serviço é realizado discretamente, sem que outros cristãos vejam. Aquele herói, anônimos, e todos aqueles que têm se dedicado a ganhar pessoas para Cristo vão receber essa coroa. Glória a Deus. Você tem ganhado alma para Jesus? Aleluia, Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19. Olha só. 1 Tessalonicenses capítulo 2, 19 ao 20. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós, sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Você tem ganhado almas? E um trabalho de ganhar almas é um trabalho que ninguém vê. Porque hoje, o que acontece? As pessoas querem fazer algo que é mostrado para todo mundo. Que todo mundo vê, mas ganhar almas, poucas pessoas veem ganhando almas. Então essa coroa é para aqueles que são ganhador de almas.
Você tem pregado as boas novas do Senhor? Você tem levado as boas novas para aqueles que estão aflitos, para aqueles que estão oprimidos? Você tem se preocupado com essas pessoas que estão morrendo sem Jesus e estão indo ao inferno? O coronavírus é uma boa oportunidade para você ganhar almas para Jesus Cristo. Deixe um pouco o WhatsApp de lado, o Facebook de lado, e se preocupe em ganhar almas para Jesus Cristo. Seja um ganhador de almas. Não é só o pastor que tem que ganhar almas, meu irmão. É todo aquele que faz parte do corpo de Cristo. É todos os servos do Senhor que tem que ser ganhador de almas. Então essa coroa é para aquele que é ganhador de almas. As coroas são um símbolo de autoridade. Como tal, denotam a autoridade que será concedida aos cristãos durante o período do milênio, quando eles reinarão com Cristo por 1000 anos. Ora, os cristãos não vão ficar por aí andando como uma ou mais coroas em suas cabeças, assim como a rainha da Inglaterra, olha só, não usa uma coroa o tempo todo. O fato de ser rainha lhe dá o direito de usar a coroa, ou lhe confere autoridade para exercer suas prerrogativas reais. Assim também será com os crentes durante o milênio. Nesse momento, os cristãos estão conquistando sua posição de serviço a Cristo durante o milênio. Saber disso deve nos incentivar a perseguir e a melhorar em mais duradouras posições do serviço cristão aqui na terra. Então, o que nós temos que fazer? Melhorar o nosso serviço aqui na terra. A palavra fala que Deus, ele corrige aquele que ama. Eu creio que esse vírus que está aparecendo aí na terra é uma vontade permissiva de Deus. Eu creio que é um tempo não de ficarmos apontando o dedo, mas um tempo de jejum, oração e pedindo misericórdia por essa nação. Mas eu vejo que é um período onde as pessoas estão em casa revendo a vida espiritual, revendo o seu chamado, o que tem feito, o que não fez, o que fez relaxadamente, o que fez de qualquer jeito. Então, é uma oportunidade onde Deus está dando para mim e para você para rever a tua vida espiritual. Você sabe naquilo que você pode melhorar, como pessoa, como pai, como marido, como mulher, como mãe, como filho, como servo, como pastor, como obreiro, como funcionário. O que você pode melhorar? Melhore. Não deixe para amanhã o que você pode fazer. Comece a fazer agora. Amém? Comece a fazer agora. Sabe? Vê o que você está errando. E fala, Senhor, eu vou melhorar nisso. E nós temos que melhorar em muitas coisas. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por esse de reflexão, onde nós falamos ali das coroas, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, no nome de Jesus, porque a todo tempo o Senhor tem nos dado oportunidade para rever no que estamos errando e voltar atrás, Senhor. E nós estamos diante de Ti agora, Senhor. E revemos tudo aquilo que nós erramos e no que podemos melhorar, Pai, como servos. Porque o servo que não serve, Senhor, ele não nos presta, Pai, para nada. Mas eu quero ser um bom servo, Senhor, a servir o Senhor nessa terra, Pai. Eu quero melhorar como servo.
temos que melhorar como pais, temos que melhorar como esposo, temos que melhorar como filho, temos que melhorar no nosso ministério. Oh Senhor, eu me coloco diante de Ti, Pai. E eu creio que eu preciso melhorar, e eu quero melhorar. E apresento os nossos irmãos que estão assistindo, Pai. E eu peço que no nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, que essa mensagem chegue no mais profundo do espírito deles, Senhor. E que cada um possa rever a Tua vida espiritual e melhorar, Pai, no nome de Jesus. E nós apresentamos a nossa nação, o Brasil, Senhor. Não é tempo de apontar o dedo, não, mas é tempo de se vestir de pano de saco e pedir perdão pelos pecados dessa nação. Tenha misericórdia, meu Pai, no nome de Jesus, dessa nação. Que esse coronavírus ele possa retroceder, até sumir. E que o Senhor possa dar sabedoria aos médicos, aos cientistas, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria ao nosso presidente Bolsonaro, Senhor, aos ministros, Senhor, e dar entendimento, Pai, no nome de Jesus. E que a nossa nação tenha um coração quebrantado e venha reconhecer o Senhor, Pai, como o único Deus, Senhor. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós Te louvamos, Senhor, por isso, no nome de Jesus, Senhor. Glorificamos o Teu nome, Senhor. Seja exaltado entre as nações, Senhor, no nome de Jesus. Te exaltamos. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Um tempo de reflexão, um tempo de adoração. Amém? Meus irmãos, entre essa semana e a outra, até o dia 10, nós precisamos entregar aqui o salão da Rua Pastor Rubens Lopes e começar a arrumar o outro salão que fica um pouco abaixo ali. Eu ainda preciso memorizar a rua, mas eu conto com a ajuda daqueles irmãos que fizeram o voto de oferta alçada para nós pagarmos os 2 meses de depósito, onde nós temos que pagar até o dia 5, no nome de Jesus. Amém? Nós temos o número da conta aí no Facebook, nas pregações, tem o número da conta, tá? Aquele que não quer depositar pode vir nos enviar ou nos entregar o dízimo, a oferta e as primícias. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a bênção apostólica. Que a graça e a paz e a comunhão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo enviado da parte de Deus seja com essa igreja hoje e sempre, que todos digam Amém. Vai debaixo de bênção no nome de Jesus.